Boa noite e bem-vindos à 50ª entrevista da Soberania TV. Começámos a 4 de setembro do ano passado. Faz hoje precisamente 14 meses. Sérgio Neves é o presidente da União de Freguesias de Travassoa e Oeiras da Ribeira e é também o convidado desta semana. Boa noite, Sérgio. Obrigado por teres aceitado o nosso convite para esta conversa. A freguesia de Travassoa e Oeiras da Ribeira enfrentou, num passado muito recente, uma fase algo conturbada, por assim dizer, em que os eleitos nunca se entenderam. Essa fase está ultrapassada e o machado de guerra está enterrado? Boa noite Jorge, e obrigado pelo convite, em meu nome e em nome da Junta de Freguesia de Travassoa e Oeiras da Ribeira, para estar aqui presente. Sobre a questão, de facto, essa questão afetou bastante a nossa freguesia e fez com que estivéssemos vários meses sem Junta de Freguesia formada. Aquilo que daí veio foi um conjunto de prejuízos muito grandes para a nossa freguesia, onde quem ficou a perder foi a população. Portanto, da minha parte, considero que o problema está completamente ultrapassado e espero sinceramente que tenha servido para todos, que tenha dado uma aprendizagem, de alguma forma, para não voltarmos a repetir esses erros e para que outras freguesias permitam que quem ganhe as eleições possa formar executivo, possa governar, assim como para, se lá conseguirmos chegar, para que governantes que lideram o nosso país possam de alguma forma alterar a lei e evitar que as situações semelhantes possam também acontecer noutras freguesias e noutros pontos do país. Mas considero que o problema está ultrapassado. Aquele que é o nosso foco, meu e da nossa equipa, é trabalhar, é fazer as coisas, porque a freguesia precisa muito de trabalho e de andar para a frente. Portanto, o que está para trás passou e penso que terá servido para todos para aprendermos. Ou seja, podem ter ficado algumas cicatrizes, mas é possível sarar por completo esta ferida. É o que deduz a tua resposta. Sim, pelo menos da minha parte, assim, quem esteve atrás no passado na liderança da Junta de Freguesia, e falo desde o 25 de Abril, não apenas no último mandato, todos fizeram o melhor que podiam e que sabiam, com as condições que tinham na altura. Há coisas, aspectos positivos e outros negativos. Portanto, aquilo que daí advém, as pessoas devem fazer uma reflexão nas eleições e o povo irá escolher quem quer que esteja à frente da freguesia, assim como da Câmara Municipal e do país, e por isso é que vivemos numa democracia. Da nossa parte, da minha parte em particular, o assunto está mais do que ultrapassado, já passaram bastantes meses e, portanto, neste momento estamos focados em olhar para a frente. E hoje, em novembro de 2020, qual é a tua ideia? É mais difícil fazer oposição ou é mais complicado exercer o poder? São coisas distintas, ambas têm aspectos positivos e negativos. Existe, por um lado, a questão da oposição, e que deve ser uma oposição interventiva, deve ser uma oposição fiscalizadora, e eu quero que a minha oposição assim o seja, que questione, nós estamos cá para responder. É difícil, e foi algum dos motivos no passado de divergências que foram tidas, quando nós, de alguma forma, questionamos e sistematicamente não vemos as nossas questões respondidas. Daí, portanto, algumas divisões que advieram. Por outro lado, o facto de estar no poder pressupõe que nos dê outra forma de podermos realizar as coisas, e nomeadamente as nossas ideias, as nossas formas de colocar e resolver os problemas às pessoas. Portanto, há coisas boas e negativas nos dois lados. Acho que os organismos devem se respeitar de uma forma institucional, e acho que cada pessoa que está no seu determinado lugar, seja o órgão executivo ou a oposição, deve tentar pensar numa coisa, que independentemente do resultado das eleições, ambos foram eleitos pela população. Portanto, isso deve ser o princípio basilar de estar nestas coisas. A partir daí, a atitude perante o eleitorado e perante o outro organismo oposto vai das pessoas, vai da forma de ser, da forma de estar e do respeito que tiver. O mandato da União de Freguesias de Travassoa e de Oeiras da Ribeira vai com 16 meses de atraso relativamente às outras, porque a instalação foi tardia, só em fevereiro de 2019. Este facto foi prejudicial para a freguesia? Como já tive a oportunidade de dizer, foi muito prejudicial. Nós, para além da freguesia se ver privada de coisas básicas como as simples limpezas ou manutenção, a parte administrativa eu procurei sempre ao longo desses meses assegurá-la, para que as pessoas, coisas básicas como um simples atestado, tivessem direito a esse mesmo documento que lhe permitia ir para outros organismos públicos que necessitassem. Por outro lado, estas coisas básicas, as pessoas viram as boletas por limpar, portanto, talvez
foi o pior exemplo que podíamos ter tido da necessidade que uma junta de freguesia tem para com a população da sua existência, de marcar a sua existência. A par disso, nós também fomos e continuamos a ser francamente prejudicados porque um conjunto de verbas que tradicionalmente seriam transferidas, nomeadamente da Câmara Municipal para limpezas e obras, deixaram de o ser. Consegue estimar qual o montante que não foi transferido para Travassoa e Os da Ribeira nesse período, portanto, de 16 meses, mais ou menos? O valor seria na ordem dos 90 mil euros. Se quisermos subtrair o apoio extraordinário que tivemos para a aquisição do trator, situa-se na ordem dos 60 e qualquer coisa mil euros, que a freguesia se viu privada durante esse período. Nós, por diversas vezes, questionámos a Câmara Municipal sobre isto, porque considero que era uma questão até de alguma justiça, porque não estamos a pedir nada extraordinário. Seria uma coisa que, se houvesse junta freguesia, era uma transferência normal, que tradicionalmente, anualmente, era feita da Câmara para a junta. E era uma reposição, no fundo, daquilo que normalmente teria acontecido. E hoje, se isso ainda hoje acontecesse, penso que até ao final do mandato haveria tempo para isso, e seria de alguma forma o dizermos às pessoas que as coisas ficaram dessa forma também resolvidas e sanadas e que foi reposto aquilo que era de direito daquela população de Travassoa e Os da Ribeira. E, portanto, gostaria sinceramente que esse prejuízo que ainda hoje advém desse período que passou e que não foi nada benéfico, que de alguma forma fosse reposto, porque a freguesia tem inúmeras carências e, portanto, não haverá falta de locais para investir esse dinheiro. Mas qual tem sido a resposta da Câmara Municipal a esse apelo que tens feito no sentido da transferência ser concretizada? Portanto, essa questão da transferência não tem sido concretizada e, no fundo, a resposta acaba por ser negativa, exatamente por não ser concretizada, mas tenho a esperança, sinceramente, que até ao final do mandato isso ainda seja de alguma forma resolvido e que nós possamos agradecer publicamente exatamente essa situação. Levas 21 meses, efetivamente, na presidência da União de Freguesias de Travassoa e Os da Ribeira. E a pergunta é, qual é o balanço? Assim, o balanço é muito positivo. Tem sido um mandato muito duro. Nós já passámos a equipa por várias situações que, no curto espaço de tempo que tivemos, incêndios, cheias, a questão do Covid, de alguma forma, são situações que nos fazem pôr à prova, porque não acaba por não ser uma gestão normal. A par disso, o balanço, nós quando chegámos à Junta, a situação que encontramos era um bocadinho complicada. A Junta não tinha funcionários, como sabemos, contratámos pessoas, a Junta não tinha qualquer tipo de atendimento permanente. Nós não só abrimos a Junta permanentemente, abrimos os CTTs, lojas de cidadão, demos formação às pessoas, reorganizámos os serviços do ponto de vista administrativo, já construímos o armazém hospitaleiro que não havia para guardar os equipamentos da Junta. Temos feito um esforço enorme na compra de equipamentos para que a Junta possa fazer as limpezas, obras e manutenções, no fundo com capital próprio, sem ter que contratar, porque hoje é extremamente caro e difícil contratar fora. A par disso, temos conseguido algumas vitórias. A questão depois de muita persistência de obras na escola primária, que era uma necessidade, uma escola já há dezenas de anos que não tinha melhorias. A questão, ultimamente, que foi, como todos sabem, divulgada, do lançamento da obra do posto médico, que era a maior carência em matéria de saúde do Concelho, e era para nós um problema com cerca de 40 anos, portanto essa situação para nós foi também uma importante vitória. Mas uma das coisas que temos nos focado e que tem custado imenso dinheiro e tem sido muito difícil é a permanente manutenção, portanto renovação e manutenção de situações que estavam completamente devolutas. Muitas delas, por vezes, até passam um bocadinho à margem daquilo que é os olhos das pessoas, mas que melhoram muito a vida da pessoa que vive junto desse determinado equipamento. Estamos a falar da renovação dos sistemas de água, dos sistemas de eletricidade, de bolas hidráulicas, que nos tem feito, portanto, de alguma forma, fazer aqui um esforço adicional, porque nós achamos que é urgente, nomeadamente estou-me a lembrar da questão das bolas hidráulicas, quando é inverno, e que era um problema, algumas delas sem manutenção há 20 e há 30 anos. E, portanto, o mandato, no seu todo, tem sido de bastante trabalho. Tentámos criar uma nova dinâmica na Junta e na freguesia, com a apresentação de novos eventos, uma nova imagem, uma coisa mais jovem, mais próxima.
E de alguma forma penso que nós temos conseguido isso, portanto, sentimos isso nas pessoas, temos muitas ideias. Este ano tínhamos alguns projetos que infelizmente tiveram que ficar na gaveta por causa desta questão que aconteceu do Covid. Gostávamos finalmente de formalizar a ligação à MIAIS com a questão da parte musical que há tantos anos tem com a MIAIS, de desenvolver algumas atividades ainda mais para além daquilo que foi feito na Pateira, e também gostávamos de, no fundo, poder dinamizar a Feira Rural, que era uma iniciativa que íamos fazer com a Cooperativa Agrícola no Parque Nossa Senhora do Amparo em Travassou. Foram tudo coisas que ficaram, digamos, na gaveta, mas que nós gostamos de ter a esperança que para o ano as coisas possam melhorar e ainda consigamos, antes do final do mandato, lá chegar. Portanto, são atividades e ideias que a qualquer momento podem ser colocadas em prática. Deixo o Covid nos deixa trabalhar. Uhum. As relações com a Câmara Municipal, ao que parece, é que não têm sido as melhores, e isso ficou visível a quando daquela Assembleia Municipal que se realizou em Ois da Ribeira. E a pergunta é se essa tensão se dissipou ou se mantém. É assim, a relação com a Câmara Municipal no seu institucionalmente é boa. Nós consideramos o seguinte, que a relação entre os órgãos deve ser sempre pautada por uma questão de respeito e de sobretudo, essa parte institucional. Sobre essa questão da Assembleia em Ois da Ribeira, tem a ver exatamente com aquilo que já falámos acerca das verbas anteriores, que achamos que é uma questão até da justiça. E na altura, por sucessivo adiamento que foi feito ao lançamento da obra do posto médico de Travassou. E, portanto, nesse quadro, essa situação tem a ver exatamente com isso. E, portanto, há situações que já foram resolvidas, nomeadamente a questão do lançamento do posto médico. Há outras, portanto, como aquela que falámos das verbas, ainda não. No entanto, a relação no seu todo é boa. Nós, naturalmente, gostaríamos sempre que a Câmara nos apoiasse ainda mais. Acho que isso é transversal às 11 freguesias do Concelho. Temos imensos projetos e imensas ideias. Também sabemos que a Câmara Municipal não pode chegar a todo lado, mas considero que nestes organismos nós devemos ter sempre particular preocupação naquilo que é a equidade entre as instituições, no caso de uma junta, a equidade de todas as juntas, no caso de uma Câmara. E, portanto, quando temos essas situações salvaguardadas, acaba por criar sempre uma melhor relação entre todos. E é isso, é muito importante que isso seja de alguma forma mantido e que melhore, francamente, para que todos nos sentimos a cumprir com aquilo que os eleitorados nos escolheram. Alguns presidentes de freguesias, alguns dos quais eleitos pelo PSD, têm apostado noutra postura, criticada de resto por alguns setores dos partidos, por não entenderem a vassalagem que se presta ao movimento independente que gera o município. Alinhas nesta crítica? É assim, cada colega faz a gestão e, portanto, gera as coisas com relativamente à Câmara e relações políticas da forma que achar melhor e mais corretas. Isso não vou opinar sobre isso, tenho a minha opinião pessoal, mas considero que, enquanto Presidente de Junta, não devo dizer o que acho acerca disso. Voltando ainda sobre a relação com a Câmara, é assim, quando as pessoas estão nos órgãos, são eleitas pelas pessoas e têm que se respeitar, independentemente de nós concordarmos ou não, independentemente da cor política que está, a verdade é que todos nós somos eleitos, cada um pela sua cor política, cada um é eleito para tentar fazer o melhor. Agora, eu acho que A não vale mais do que B, só porque, de alguma forma, acho que devíamos ser todos tratados da mesma forma. Aquilo que cada Presidente de Junta opta na forma como gera esse tipo de ligação com a Câmara Municipal, pronto, aí eu penso que cada um é livre de fazer essas escolhas. No meu caso concreto, nós tentamos de alguma forma que a freguesia seja sempre colocada à frente de qualquer interesse e qualquer divergência pessoal que as pessoas possam ter. Eu posso gostar mais ou menos do Sr. Presidente da Câmara, ele pode gostar mais ou menos de mim, ele gera a Câmara, eu gero a Junta e, portanto, os dois têm que trabalhar em conjunto, quer queiram, quer não. E deve haver esse respeito mútuo, que eu acho que, do ponto de vista pessoal, tem existido. O facto de eu ter uma opinião diferente dele ou ele de mim, eu acho que é da divergência de ideias que nascem, às vezes, as grandes soluções. Queiram as pessoas falar, sentar-se à mesa, pegar nos problemas e resolvê-los. E haver a proximidade necessária para isso. Com a agregação das freguesias, o que é que Travassou e Ois da Ribeira ganharam
e perderam. O que é que colocarias de um lado do prato e de outro lado da balança? Eu sou, por natureza, apoiante das uniões de freguesias. Eu não estive no processo, portanto, não estava em nenhum órgão quando foi discutida a questão da agregação das freguesias, em 2013. No entanto, se estivesse, teria dito que ainda devíamos ter ido mais além. Portanto, sou claramente a favor da existência de freguesias, há pessoas que não são. Eu sou a favor, porque é o órgão do Estado mais próximo das pessoas, que faz o trabalho de proximidade e o trabalho que devia haver as suas competências reforçadas, e os meios reforçados, na minha opinião. Quanto maior é próximo o trabalho, melhor é, melhor as pessoas sentem esse trabalho junto delas. Por outro lado, considero que as agregações deviam ter ido mais além, porque uma freguesia, vou dar o caso concreto de Travessões da Ribeira, assim como outras, nós ganhamos a dimensão, ganhamos peso crítico, ganhamos meios e estrutura financeira. Hoje as juntas não são geridas por 2 horas ao final de um dia por semana, como era no passado. Hoje as juntas requerem algum profissionalismo, requerem funcionários de tempo inteiro, requerem pessoas dedicadas de tempo inteiro à junta. E, portanto, acho que quanto maior for, maior é esta estrutura e melhor resulta no trabalho junto das populações, porque as freguesias, numa questão de proximidade, muito mais que os concelhos, ganham claramente essa escala. Eu considero que nós, e fizemos isso exatamente na nossa freguesia, nunca devemos deixar de pensar na identidade de cada freguesia. Uma coisa que nós fizemos, houve freguesias que pegaram, por exemplo, nos brasões e criaram um só. Nós não, mantivemos os brasões das nossas freguesias. Por outro lado, criámos um logotipo, então, da União, exatamente por isso, porque achamos que a Junta deverá manter essa identidade do passado que deve ser respeitada, mas devemos olhar para o futuro e criar realmente essa unificação. Se nós considerarmos que somos agora presidentes de uma União e que tivermos que continuar a fazer a obra A na freguesia A, mas temos que fazer igual na freguesia B, só porque senão a população fica chateada. Se não olharmos para a freguesia como um todo, então não saímos daquilo que se diz na gíria da cepa torta. E, portanto, quanto mais nós olharmos para a freguesia como um todo, portanto, eu estou a fazer uma determinada obra num parque da freguesia, efetivamente eu tenho mais 2 parques para fazer, mas não é por causa disso que eu tenho que ir fazer forçosamente. Devo gerir de alguma forma, até porque cada freguesia tem as suas particularidades, os seus problemas, e portanto deve ser nessa ótica que eu considero que deve ser feita a gestão autárquica. Por outro lado, em matéria daquilo que é Travassou e Oz da Ribeira, eu muito sinceramente acho que só tivemos a ganhar com esta agregação. A freguesia ganhou outro tipo de musculatura e, lá está, voltando atrás, eu teria feito ainda mais, portanto agregado ainda mais, se fosse possível, e chegar a outro tipo de entendimentos no Conselho, isso é a minha opinião. Mas, a meu ver, e da nossa equipa, a junção das freguesias foi muito positiva. Ou seja, a Travassou teria capacidade, na tua ótica, de agregar também Segadens, por exemplo? Estou a falar de Segadens, estou a falar da questão dos Pinheiros, estou a falar no Conselho, não estou a dar casos em particular. Estou a dizer é que, portanto, de alguma forma, se por um lado temos a zona serrana, que são freguesias que, do ponto de vista daquilo que é a sua geografia, ficariam colosos, como já estão, mas talvez nesta zona mais ribeirinha, digamos assim, podíamos ter pensado até numa coisa maior e noutro tipo de uniões ainda maiores. Isto é a minha opinião, meramente pessoal. Em relação a Travessões da Ribeira, eu acho que são freguesias com muita tradição, não nos podemos esquecer disto, com muita história, com muita rivalidade no passado, com coisas muito vincadas. As pessoas com mais idade vêm de passados portanto, de grande rivalidade e de grandes costumes, sabemos perfeitamente isso. O lidar com isso é exatamente não dar aso a que essas situações aconteçam. É não duplicar as coisas, é não fazer as coisas só para tentar agradar, é fazer a freguesia como um todo e procurar que as pessoas tentem unir o mais possível. Isto não acontece num mandato, não acontece em 2. Isto são coisas que vão ter que ir alterando ao longo das gerações e não é um presidente de junta, por mais ideias que possa ter, que vai fazer isto. Isto é feito com o tempo e as pessoas percebendo que de alguma forma não existe ali um rio, como é o nosso caso, que nos separa, mas há ali pontes que nos possam de alguma forma unir. Mas sentes, neste curto espaço de tempo em que estás à frente da União de Freguesias, que essa rivalidade tem sido esbatida? Eu sinto hoje muito mais confortável a falar disto do que no dia que entrei na Junta de Freguesia de Travessões da Ribeira. E sinto que, de alguma forma, temos contribuído para melhorar e atenuar estas relações.
até porque, no caso da nossa equipa de junta, tem pessoas de Travassou e Ilhas da Ribeira, seja na junta, seja na Assembleia. As Assembleias têm sido, por exemplo, em Ilhas da Ribeira, uma questão de condições do edifício, mas por outro lado há coisas que só fazemos em Travassou, o armazém da junta foi feito em Travassou, e portanto fazemos uma dinamização de um lado, fazemos dinamização do outro. Considera que, de alguma forma, hoje as coisas estão francamente melhores do que estariam há uns meses atrás e hão de estar melhores no futuro, se Deus quiser. As obras de requalificação da sede da União de Freguesias e da extensão de saúde vão finalmente avançar. É o grande sonho deste e do próximo mandato? Deste é de certeza, do próximo há de haver outras necessidades que têm que ser já pensadas a seguir. Não, o que se quer dizer é que não será uma obra para finalizar este mandato, será uma obra para marcar o próximo. Pronto, a obra de facto demora 12 meses, nós estamos num processo de adjudicação, dentro de 15 dias há a abertura de propostas, esperemos nós que existam de facto candidatos à obra, sabemos que várias obras da Câmara Municipal têm ficado desertas nos concursos públicos, esperemos que isso não aconteça. É de facto a maior carência da freguesia neste momento, é uma obra, isto até às vezes nos custa a quem ouve, a entender com cerca de 40 anos de atraso, portanto o posto médico é provisório há 40 anos na Junta, é um edifício da década de 50, tem muitos problemas estruturais neste momento, chove lá dentro, tem problemas de infiltrações gravíssimos, tem o telhado numa parte está quase a ruir, tem inúmeros problemas de águas e de eletricidade, portanto é um edifício que não teve grandes obras de fundo ao longo dos anos e que acaba por agora as mazelas aparecerem. Esta obra era de facto a maior prioridade da freguesia, muito badalada no passado, muito badalada agora, era a nossa maior prioridade. Encarámos, ainda em 2018, no processo que não havia junta, fizemos uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara para estudar as possibilidades, chamámos as pessoas da IRS, havia um terreno comprado, que foi inclusive onde fizemos o armazém e vamos fazer futuramente um estacionamento, para a possibilidade disto. O executivo de Câmara anterior, do Dr. Gilandais, queria fazer na escola primária, ainda bem que não se concretizou, porque isso daria a que a escola primária fechasse e que não fazia qualquer sentido, na nossa opinião. E, portanto, posto esta situação, tínhamos dois problemas: resolver a extensão de saúde e o problema do edifício da Junta, que estava a cair e, portanto, a Junta não tem grandes condições, nomeadamente, por exemplo, para Travassou para uma Assembleia de Freguesia, para ela se realizar em condições. O que é que acontece? Em conversa com o Sr. Presidente da Câmara, achámos que poderíamos questionar a IRS sobre a possibilidade de fazer uma requalificação e com um valor menor do que resolver apenas a questão de uma obra nova da extensão de saúde, tentarmos resolver dois problemas e, de alguma forma, pouparmos aqui dinheiro da área pública que esperemos nós no futuro possamos investir também em Travassou e Ilhas da Ribeira noutra coisa. Foi assim que nasceu essa instituição. Portanto, só a título de curiosidade, é uma obra que vai duplicar a capacidade das antigas instalações, vai ter 2 gabinetes médicos, 2 de enfermagem, portanto toda aquela área vai ter um jardim interior, portanto uma coisa já um bocadinho moderna. Vai continuar com o atendimento da Junta, que agora passamos para as antigas instalações do banco, portanto dando outro tipo de condições. E em cima vai ter um espaço para reuniões, assembleias, conferências, uma sala de reuniões que não existia no edifício, e também um espaço de museu da freguesia, exatamente voltando atrás àquela questão de identidade, para que ela se mantenha e para que as pessoas possam no futuro acompanhar. Ainda sobre a saúde, nós vamos ter uma novidade muito boa em breve. Conseguimos, portanto, juntamente do ACES, até das boas relações que temos com a ACES de Baixo Fogo e com a IRS, vamos, a partir do próximo mês de fevereiro, março, ter novamente a unidade de saúde aberta na nossa freguesia. Houve uma reorganização, portanto, em matéria do nosso concelho, portanto, mais na nossa zona, naturalmente, e vamos passar a ter 2 médicos em vez de 1, 2 enfermeiros em vez de 1, portanto, considero que uma altura como esta é uma importante vitória, e vamos já ter isso a partir de fevereiro, março. Queira a questão do Covid não nos atrapalhar, já estamos num processo de desenho das instalações provisórias, serão na Junta de Freguesia em Ilhas da Ribeira, enquanto decorrem as obras em Travassou da nova unidade. E, portanto, nós consideramos que isto foi aqui um passo muito importante. Sabemos que estamos sem médico há uns meses, fruto desta carência de várias baixas médicas que vários médicos e enfermeiros do nosso concelho, no fundo, acabaram por estar ao mesmo tempo.
A população tem sofrido bastante com esta situação, mas de alguma forma tentámos sempre ao longo destes meses falar com o ACES e agora de alguma forma chegámos a este entendimento que nos parece ser muito benéfico e que vamos então ter uma duplicação de capacidade médica a partir do próximo mês de fevereiro. Vamos agora começar com as instalações, que já vai ser para partir da pedra até lá. E, verdade seja dita, a Câmara vai puxar os cordões à bolsa e vai pagar a obra. A obra da Unidade de Saúde é paga a 100% pela Câmara Municipal, a quem, claramente, nós agradecemos essa situação. É, no nosso entender, o maior problema de saúde do Concelho, porque as instalações em piores condições de longe, e que assim, de alguma forma, vamos resolver e também dar outra dignidade às instalações da Junta. E, claro, mais uma vez agradecemos o facto da Câmara estar aqui ao nosso lado e apoiar-nos nesta situação. Portanto, nós não só criticamos, como agradecemos quando é devido. Portanto, é a nossa forma de estar. A pateira é um ex-libris de Ois da Ribeira, o ex-libris natural, entenda-se, que muitas dores de cabeça tem causado aos autarcas das freguesias circundantes e tu não é exceção. A pateira é uma bela sem solução? Não, a pateira é uma bela, é um diamante por lapidar. A pateira precisa de uma coisa, que é que olhem para ela de outra maneira que não tem olhado. Ou seja, não há bela sem senão. Não há bela sem senão, exatamente. A pateira precisa de várias coisas e nós já procurámos tentar, este último verão, exatamente criar essa dinâmica e perceber que com muito pouco é possível fazer muito. Há dois problemas flagrantes na pateira que são transversais a todos. No nosso entender, a questão dos jacintos e a questão da poluição tem sido um flagelo. Felizmente, parece que agora, em matéria disto, o Governo quer dar algum passo em matéria da questão dos jacintos. Em matéria da questão da poluição, fruto daquelas reuniões que procurámos fazer, o engenheiro Ribau Esteves, através da CIRA, de imediato se colocou também ao nosso lado a dizer que queria tentar criar as pontes necessárias para ver se o problema é resolvido, não só, portanto, aquela questão dos concelhos do Rio Sértima, mas também do ponto de vista da maior fiscalização, etc. E neste momento sabemos que já se dado esse passo em matéria dos contactos, estamos a aguardar. Não se compreende como é que é possível continuarem há tanto tempo, sistematicamente, com esta situação da poluição e tão grave. Portanto, eu recordo que houve descargas que chegavam de Ois da Ribeira a Espinhel. Portanto, estamos a falar de quilómetros de dejetos e de lixo na água. Por outro lado, esta questão dos jacintos irá, sabemos, através do Fundo Ambiental, passar para as juntas de freguesia. Eu ainda não sei em que moldes. Aquilo que sabemos é que, se é pelos valores que se ouve falar, cerca de 5 mil euros por ano, eu não sei se a Junta irá conseguir agarrar essa situação por esse valor, porque a magnitude, e nós ali na nossa margem, somos a margem que mais sofre, nós e Espinhel, de todas as margens, porque o vento constantemente traz para nós. Estamos a falar de toneladas e toneladas de jacintos. Hoje mesmo, por exemplo, estive a ver há algum tempo as máquinas da Câmara, uma máquina e um caminhão da Câmara a tirar jacintos. O tempo que eles andaram para a tão pouca quantidade que aquilo leva, porque aquilo é uma coisa que dá muito volume, dá muito trabalho, digamos, para pouco. Portanto, imaginemos nós ter que andar a pagar a meios para fazer um trabalho destes e com 5 mil euros, mais vale estarmos aqui, esse valor parece-nos bastante pouco, mas estamos a aguardar que venha isso, mas pelo menos o sinal já é importante. Esta situação da poluição e dos jacintos afeta não só a imagem da freguesia e do concelho, afeta a parte ambiental da forma que todos sabemos, mas, por outro lado, há a questão da canoagem, a questão do turismo, portanto, tudo aquilo que o esforço que nós temos feito tem ido por água abaixo. Sobre a pateira, nós tentámos procurar, junto da Câmara, a possibilidade, de alguma forma, de puxar a dinâmica que a Câmara traz na cidade para a nossa freguesia, nomeadamente a questão da pateira. Portanto, certamente vimos o tempo a passar, achámos que podíamos, de alguma forma, ir um pouco sozinhos a isto. Foi a questão de construir o bar, de construir os balões, aquela dinâmica com as bicicletas, de trazer ali um conjunto de gente e, de facto, a prova foi que tivemos em alguns dias milhares de pessoas e conseguimos vender, entre aspas, a freguesia nas redes sociais de uma forma que antes não tinha acontecido. Com estas pequenas coisas e pequenos investimentos também, ultimamente
e pena o Covid não ter deixado ainda abrir, criámos um novo parque infantil. Portanto, isso tudo investimento a 100% da Junta de Freguesia, com os parcos recursos que temos. Agora, a Pateira precisa de obras urgentes, de fundo, e muito mais alargadas do que aquilo que tem tido. Falando concretamente do Parque de Ois, precisa urgentemente de uma recuperação das margens, portanto, na zona frente ao restaurante, na zona mais nascente. As margens estão a entrar para dentro da água, portanto, precisa de uma intervenção muito de fundo e grande sobre isso. Precisa de alguma recuperação ao nível dos passadiços. Sabemos que a Câmara tem a intenção de fazer os passadiços até Espinhel, que achamos que é uma excelente obra, mas precisa realmente também desse arranjo nos passadiços Senhores da Ribeira. A eletrificação, portanto, toda a parte de iluminação, está tudo muito caótico em todo o parque, precisa de uma intervenção também nisso. Mas eu considero que a Pateira, e falo naturalmente da Dós da Ribeira, mas não sou todo, há um conjunto de investimentos que podiam ser feitos da dinamização. Com o investimento que foi feito nos barcos da náutica de lazer, nós percebemos que, de facto, com uma pequena amostra do investimento, levámos milhares de pessoas às margens. Com aquilo que fizemos, percebemos que com muito pouco fizemos ali umas coisas interessantes e trouxemos ali outro tipo de públicos, outro tipo de pessoas, famílias, e acho que isso é um turismo que nós devemos preservar. Mas nós podíamos fazer uma coisa que era procurar um conjunto de investimentos, e teria que passar pela Câmara, teria que passar pela comunidade intermunicipal, etc., os pólios, etc., de situações, estou a falar de bangalôs, no âmbito natural, estou a falar de parques de arborismo, estou a falar de parques infantis naturais, não aqueles que se compram pré-feitos, mas feitos na natureza. Estou a falar de casas em cima da água, flutuantes, estou a falar de um conjunto de ideias que nós temos, haja dinheiro e vontade. E a Pateira pode ter isto tudo. Nós, coisas tão simples, e o último projeto que apresentámos à Câmara foi fazer o Parque de Caravanas na Pateira. É um projeto antigo e tudo mais, tem passado, entretanto a Câmara depois fez aqui na cidade, mas só isto daria para entrarmos na rota das caravanas e chegar a outro tipo de público, e nós não precisamos ter lá milhares de pessoas, precisamos trazer público de uma forma sustentável, esticar o mais longo do ano por causa das cheias, sabemos que isso acontece, mas é este tipo de ideias diferenciadoras, tanto que podíamos complementar ali a questão das margens, naturalmente, e não desfazendo a margem mais bonita das da Ribeira, mas na verdade é este tipo de situações que nos faz e que nos faz trazer outras pessoas. Ainda sobre a Pateira, nós queremos fomentar a questão da fotografia, e no próximo ano uma das iniciativas que queremos é criar a Queiroz da Ribeira se torne a aldeia da fotografia, a capital da fotografia, sobretudo de natureza, aproveitando aquilo que já se faz, que é fantástico. Recordo que já tivemos fotografias que apareceram na revista da National Geographic, e portanto é este que procuramos e esta coisa diferenciadora que queremos para a nossa freguesia e em concreto para a Pateira de Ribeira. Já falámos aqui em dois grandes desígnios da freguesia, na área da saúde e na área ambiental. Quais são os outros grandes objetivos imediatos da freguesia de Travassoiós da Ribeira? É assim, a freguesia, carências não faltam. Portanto, nós, acho que em todos os temas que a freguesia possa ter, há necessidades e existem obras urgentes. A freguesia precisa de uma requalificação da rede viária muito forte. Portanto, nós temos ali um conjunto de estradas. Há estradas que passou o saneamento em 2004 e ainda não tem pavimentação. Portanto, ainda está com os buracos dessa instalação de saneamento. A par disso, nós temos as estradas que, estou-me a lembrar em concreto, em Travassou, temos várias estradas onde estão casas, com todas as infraestruturas que ainda estão em terra. E penso que no tempo de hoje, naquilo que as pessoas esperam de nós, grande parte das pessoas sabe que não depende de uma junta de freguesia, uma obra de pavimentação. No entanto, aquilo que as pessoas esperam de nós quando nos elegem, seja das juntas, seja da Câmara, é exatamente que esse tipo de obras seja feito, porque isso é uma obra fundamental. Portanto, a saúde, a educação, a rede viária, bem antes de qualquer coisa, na minha opinião. E é isso que exatamente nós estamos a lembrar de estradas com 10 casas, onde nunca tiveram alcatrão. E acho que isto é fundamental que a gente resolva isso. A par disso, este reforço da Junta de Freguesia, ter meios e ter a disponibilidade. Portanto, quando nós abrimos a Junta de Freguesia ao público, esta questão dos CTTs, do Serviço de Proximidade, nós temos dia que fazemos cerca de 40 atendimentos. As pessoas de Travassou e da Ribeira, para destrocar uma pensão, tinham que vir à Águeda. Portanto, isto hoje é tudo feito
através da Junta de Freguesia, e acho que isto é o serviço público mais importante que a valeta. Portanto, a Junta estar, nomeadamente ao lado desta questão de apoio à população, saúde e educação, é o pilar fundamental. Mas sobre aquilo que me perguntavas, dos grandes desígnios, nós neste momento estamos com um projeto, com uma instituição da Águeda, portanto ainda não posso falar muito porque as pessoas estão... para tentarmos resolver o problema das instalações da CRCAG que se encontram fechadas desde 1999, na altura pelo projeto ter ficado, portanto, a meio, ou menos de meio. Portanto, neste momento, depois de vermos a grua montada para resolver o problema do posto médico, acho que também nos devemos voltar para esta situação. Já falámos da questão da pateira, portanto, que é e vai continuar a ser o nosso pilar, já no próximo ano, com algumas ideias que vamos tentar desenvolver. E essa sim penso que será, porque poderemos resolver alguns problemas do Conselho ali. São instalações enormes, estamos a falar de 4 pisos, de um conjunto de salas e salões, todos eles fechados, que podiam ser aproveitados para serviço público, e é isso que estamos a tentar procurar fazer. Em matéria ainda das prioridades que temos, eu não queria muito falar acerca de situações futuras, estamos a falar até a final do mandato. Nós vamos estabelecer um protocolo com a Cruz Vermelha de Águeda para o apoio social. Antigamente, como sabemos, a Santa Casa, através da Segurança Social, tinha o apoio do Rolis, todas as semanas na freguesia. Uma vez que terminou, inexplicavelmente, por força de uma lei do Governo, nós vamos então, de alguma forma, ter esse acompanhamento social. A Junta tem feito esse acompanhamento das pessoas, mas é muito mais fácil para alguém chegar junto de uma pessoa que não conhece e que sabemos que essa pessoa tem as condições para fazer portanto, o acompanhamento até aos órgãos devidos de uma questão social, de um problema social, do que a pessoa, por vezes, a expor-se a uma pessoa que naturalmente conhece, como é o Presidente de Junta, o Secretário ou Tesoureiro de Junta. E, portanto, fazendo essa ligação é mais fácil. Portanto, esse protocolo vai ser assinado em breve e esperemos que seja, de facto, uma coisa pioneira que dê para ajudarmos as pessoas. Daqui até a final deste mandato faltam menos de 11 meses. A tua ideia passa por uma recandidatura ao cargo de Presidente da Freguesia? Sobre esse assunto ainda não foi falado. Primeiro tenho que falar com a minha família, depois falarei com a minha equipa e depois será falado mais com outros organismos. Nós já fomos abordados por alguns partidos, mas a situação neste momento temos muito problema para resolver e muita coisa para tratar, e acho que até que a Águeda anda a falar de mais eleições com tanto problema que tem para resolver, é a minha opinião. A tua família, que ganhou recentemente um novo elemento, foste pai pela primeira vez há poucos dias. O que é que o nascimento da Benedita te veio trazer? O nascimento da Benedita é de facto alguma coisa que, aliás, eu acho que é o expoente máximo da vida de alguém, é quando nós somos pais. E por mais que a gente, antes de sermos pais, a gente possa ouvir das pessoas que é assim ou que é de outra maneira, só quando passamos pelas coisas é que conseguimos perceber determinadas situações. E a Benedita traz exatamente isso. Traz o facto de quando nós paramos a olhar para ela durante um tempo infinito e ficamos ali a contemplar e percebemos que é um amor maior que ainda não tínhamos passado por ele. Tirando a Tânia, a tua esposa, e agora a Benedita, pode concluir-se que a menina dos teus olhos é a Travessou Iões da Ribeira? Eu amo muito a minha terra, não tanto como amo a minha filha, a minha esposa e a minha família. Acho que as coisas devem estar todas no sítio certo. São amores diferentes. Gosto muito da minha terra e da política, sobretudo da questão da política, mas acho que nós, quando gostamos muito das coisas, não devemos viver delas. E, portanto, há um tempo para tudo e há um tempo para nós estarmos nas coisas, darmos o máximo que temos a isso, pelo amor que temos à nossa terra. E depois há o tempo para sair e para dar lugar a outros, porque a mudança é muito importante. Sérgio, no ápice passaram 40 minutos. Chegámos ao final da nossa conversa. Obrigado por teres vindo e boa sorte para o futuro à frente da União de Freguesias de Travessou e Iões da Ribeira. Muito obrigado e boa sorte também à equipa toda da Soberania e obrigado pela oportunidade. Por hoje é tudo. Amanhã, quinta-feira, dia 5 às 21 horas, voltamos a este estúdio com Gil Adais e Paulo Matos para uma nova edição da Tribuna Soberana. Boa noite.